A Justiça do Trabalho é um termômetro social. Nela são depositadas as esperanças, o patrimônio e os sonhos de trabalhadores e empregadores. E é sobre a Justiça do Trabalho que falaremos hoje, numa perspectiva crítica. O tema é o fim da Justiça do Trabalho. Mas não o fim como final, o fim como finalidade. E para falar sobre isso, nós vamos trazer o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, do Tribunal Superior do Trabalho. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Hoje vamos falar sobre um dos meus amores, das minhas paixões. Uma das minhas paixões é a Justiça do Trabalho, a que eu me dedico desde o início dos anos 90. E eu estou tendo hoje o privilégio de entrevistar um dos mais importantes ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Com vocês, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Um ministro encantador, preciso, técnico e que tem uma história pessoal com a Justiça do Trabalho. Ministro Luiz Felipe, que bom recebê-lo no Papeando com Pamplona. A honra é toda minha. E vamos bater um papo, E o senhor tem uma história, desde a época de seu pai, em relação à Justiça do Trabalho. E por isso, falar sobre o fim da Justiça do Trabalho, no sentido não de final, mas de finalidade, é algo que eu não pensei em outra pessoa para bater o papo. E por isso eu pergunto, qual é a finalidade efetiva da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho é uma justiça que nasceu anárquica. Ela rompeu com todos os paradigmas da construção privatística do direito, que era o direito civil, que estabelecia uma relação de igualdade entre os litigantes. A Justiça do Trabalho, construída com uma ideia de justiça social, rompeu os paradigmas hermenêuticos e dogmáticos e trouxe uma nova justiça para o país, que se inaugurou num período que foi compreendido entre 32 a 43, com as constituições de 34 e 37, especialmente 46. Naquela altura, nós tínhamos uma proximidade muito grande com uma ideia de exploração do trabalho humano, porque nós saímos da escravidão em 88 e praticamente 30, 40 anos depois, sem que o Código Civil brasileiro tivesse um alcance de perceber que na própria Europa já se fazia uma avaliação da ideia da justiça social e se construíam garantias para os trabalhadores, naquela época com uma ideia de indústria, de grandes empresas, nós chegamos tarde a esse desiderato. Chegamos com amparo na Constituição de 34, que sinalizou as primeiras normas constitucionais trabalhistas, mas não criava ainda a justiça, e em 37 ela praticamente impõe a instalação da Justiça do Trabalho, que vem a ocorrer em 41, mediante o decreto respectivo. Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal, naquela época, a partir de 30, já assegurava que nesse conflito entre empregados e empregadores haver-se de ter uma solução diversa daquela que era empregada nos dissídios privados, nos dissídios da justiça comum. Porque se tinha em mente que aquela relação entre empregado e trabalhador ela era muito diferente das relações até então construídas com a ideia naquele Código Napoleônico que trazia o liberalismo político-econômico como princípio e fundamento. E a Justiça do Trabalho, eu digo, e Orlando Gomes fala isso muito bem, falando de Baianos, ele diz o seguinte: olha, essa justiça veio para romper paradigmas. Ela é uma justiça anárquica. Ela é anárquica porque ela estabelece que a igualdade passa a ser assegurada, a desigualdade passa a ser superada pela lei. Ou seja, a lei não continha mais a igualdade quando se trata de uma relação trabalhista. E era preciso criar um sistema que criava uma legislação desigual
para proporcionar um tratamento jurídico justo para essa relação. E essa ideia anárquica é muito interessante do ponto de vista histórico, né? Nós vimos as construções das juntas de conciliação, de julgamento, as comissões mistas de conciliação, o Conselho Nacional do Trabalho, que depois vem em 39 e com a CLT em 43, né? Tornar-se essa estrutura que temos. Só que essa ideia de quebra de paradigma que o senhor falou também é algo que sofreu ataques, comumente sofreu ataques, não é mesmo? Na história da Justiça do Trabalho, eu falo isso com muito conhecimento de causa, que meu pai tornou-se juiz na década de 40. Ele foi uma das primeiras gerações de juízes do trabalho. O que me levou até a seguir a profissão e não querer ser juiz de direito, nem ser juiz federal da Justiça Comum. Ela tem um viés muito interessante quando se estabelece paradigmas com a legislação vigente. Veja, a primeira legislação social foi exatamente a lei de introdução ao Código Civil, que diz o juiz atenderá aos fins sociais da lei, e isso deu ao juiz a possibilidade de interpretar. Mas isso levou em seguida a uma formatação da ideia de justiça social, porque essa foi a primeira lei que rompeu com aquela tradição que o juiz era quase uma boca da lei, não tinha um espectro de interpretação, ele estava vinculado às normas, e a Justiça do Trabalho promove esse rompimento, porque ele diz o seguinte, e os nossos artigos 8º, artigo 9º, todos eles continham naquela época, eu só dando poucos exemplos, o que nós hoje conhecemos como conceitos jurídicos determinados e causas gerais. Então isso fazia com que o juiz do trabalho ele fosse diferente do juiz de direito, porque ele tinha um espectro de interpretação e apreciação dos fatos, além do artigo 765, que dava a ele um poder requisitorial muito maior do que o juiz de direito, porque o juiz deveria velar pelo andamento rápido do processo, promovendo todas as diligências necessárias para a efetivação e solução do conflito. Isso foi uma revolução na época. Agora, e toda revolução incomoda. Toda revolução, as pessoas têm uma nostalgia de uma legislação revogada ou uma nostalgia de uma doutrina superada, né? Isso gerou mais do que isso, que gerou um preconceito com relação à Justiça do Trabalho, que, por exemplo, se dizia que a conciliação, que a Justiça do Trabalho é no mercado, porque tudo se conciliava. Agora vejam, senhores, como é que a história dá volta, o que se faz hoje, o que se propõe hoje, e o que incorporou o Código de Processo Civil e a própria doutrina civil, a necessidade da conciliação. Mas nós tínhamos aquelas... Até na área criminal, né? Até na área criminal. Eu assisti audiências no juizado especial, onde se negociava tijolos entre vizinhos, porque um tinha dado uma facada na perna do outro. Então se disse, olha, 100 tijolos, 200 tijolos, e isso na nossa época era considerado uma coisa preconceituosa, negociar direitos. Ou seja, não é negociar, é transacionar direitos. E a Justiça do Trabalho, com isso, atinge também culturalmente uma sociedade que tinha por formação se estruturar economicamente a partir da escravidão. E essa proximidade fez com que o preconceito aumentasse cada vez mais. Hoje em dia nós estamos aí... hoje em dia me interessa. Hoje em dia nós estamos falando da legislação do empregado doméstico no século XXI. Ele teve os seus direitos reconhecidos igual a todo trabalhador. Se dizia, no momento em que isso foi viabilizado legalmente, se disse, olha, haverá aqui agora um desemprego em massa, ninguém vai conseguir pagar. Os índices hoje dizem que houve aumento da empregabilidade no setor doméstico. Foi o setor que mais teve aumento de empregabilidade. Ou seja, porque o direito do trabalho, com o novo, associado ao novo Código Civil, e sobretudo com o seu vértice constitucional, que é esse o maior marco que custou, são quase 20 anos ou 30 da Constituição, para se chegar à ideia de que o ser civil e político, ele é um ser trabalhador também. E não adianta você ser se você não tiver. Perfeito. Você tem que ser e ter. Então eu tenho que ter direito à casa, eu tenho que ter direito ao estudo, eu tenho que ter direito a um trabalho digno, porque não há como conceber um cidadão considerado axiologicamente o valor da dignidade humana se eu não tenho uma condição de inserção social que é feita através do trabalho. O trabalho é o caminho da dignidade. E essas trombetas do apocalipse que de tempos em tempos ficam criticando a proteção do direito do trabalho ou a atuação da Justiça do Trabalho, parece que de tempos em tempos ganham força e é preciso resistir, é preciso
romper, sair desse sono e dizer, olha, estamos acordados para lutar pela efetivação de direitos sociais. Quais têm sido os últimos ataques que temos visto? Eu preciso situar uma questão importante. Essa ideia não é uma ideia do Brasil. Sim, claro. Não é? Ela é uma ideia que vem fruto de uma globalização, de uma ideia de liberalismo que começou sobretudo na Inglaterra. E nós precisamos ter em mente de que o patamar civilizatório ele não pode retroceder. Ele tem que ser um patamar positivo. Então se extrai hoje paradigmas do mercado, da economia, que é a China, a Índia, como se, olha, para competir nós temos que precarizar. Hoje essa ideia, essa lógica é questionada inclusive muito nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, hoje a candidata Hillary, ela traz, e o Ben Sanders, ele traz a ideia do seguinte, olha, o outsourcing é muito perigoso, porque está acabando com a classe média americana. Hoje o grau de sindicalização dos Estados Unidos é de 10% dos trabalhadores. E hoje, pelos índices da OIT, os Estados Unidos estão num índice muito ruim em termos de proteção aos seus trabalhadores. Então, eles vão ter que adotar um outro discurso. E esse discurso já pode ser visto, o Stiglitz e tantos outros economistas que já têm essa referencial. Olha, proteger vulneráveis não é necessariamente desequilibrar no mercado. O mercado, Hayek falava que, olha, a lógica preocupante não é a grande empresa, mas sim a associação sindical. Então, o que se fez na doutrina? Eles estão liquidando as associações sindicais, tanto que nos Estados Unidos desce de 20% para 10% em menos de 20 anos. E eu não tenho mais proteção. E o que eu faço no Brasil ao mesmo tempo? Se eu começo a atacar a lógica de desconstrução ou dar poder para quem não tem representatividade e legitimidade, nós passamos a ter um problema severo. Mas preciso, aí é um outro passo à frente. É um passo. E, na verdade, é isso que é muito importante na compreensão que nos leva a ser feliz, é buscar uma vida normal e não ser aprendiz de um dumping social. E nessa linha, porque temos que encerrar a nossa primeira parte do programa. E nesse momento em que, de tempos em tempos, se discute o futuro do seu trabalho, o que o senhor diz para o cidadão que está nos vendo aqui e para todas as pessoas que estão aqui? Porque eu fico dizendo aqui, nessa minha informalidade, o ministro Luiz Felipe é pop. Quando eu disse que eu ia gravar com ele, o pessoal da Enamate veio todo querer assistir também. Um abraço para a ministra Cristina Peduzzi também, liberou o pessoal para vir também participar aqui. Eu já fiz um papeando com ela e o pessoal que está doido fazer pergunta para o senhor. Mas para o cidadão que está nos vendo, o que é que o senhor diz? Qual deve ser o futuro do seu trabalho? Olha, repito, o momento é crítico porque nós temos um Congresso com uma conformação de quase 60% de seus membros são empresários. E uma concepção de que, sob um liberalismo puro, nós teríamos uma reconstrução dos novos caminhos. Quando eu ataco o negociado sobre o legislado, eu ataco a federalização da lei trabalhista. Eu dou legitimidade a quem eu não posso escolher. Eu tenho usado a expressão que eu estou conferindo um mandato a uma entidade sindical que pode decidir qualquer coisa, inclusive contra os meus interesses, e eu não posso revogar o mandato. Então a reforma não tem que começar no direito individual. Nós teríamos que ter uma ideia de reformulação do sistema sindical, sem contribuição obrigatória, com uma liberdade sindical, com uma reconstrução da representatividade sindical, para que a negociação tenha efetivamente um conteúdo que, segundo aprendi desde as priscas eras, convenção coletiva, ela é uma fonte autônoma que estabelece condições de trabalho acima daquelas que a lei assegura. Porque se é para colocar as mesmas condições da lei, não precisava da convenção coletiva, por óbvio. Então, é um fenômeno que agora quer se dar legitimidade absoluta a ela em prevalência da norma imperativa do trabalho, e com isso gera uma desproteção, uma precarização que nós não sabemos como terminará. Temos 16.400 sindicatos do país. Curiosamente, metade deles nunca celebrou uma convenção coletiva até hoje. Por quê? Isso é um problema grave. E se eu tenho liberdade, eu posso dizer, você não negociou da maneira como eu queria, eu vou para o outro e vou assim poder estabelecer um critério democrático e plural de proteção. Agora, eu repito, a Justiça do Trabalho tem resistido a todos os ataques. Em 2000 nós tivemos uma situação crítica,
você estava naquela Sim. época, e agora nós temos uma situação mais grave, muito mais grave. Porque quando eu trago negociado, quando eu trago terceirização, quando eu trago mediação, quando eu trago arbitragem, eu estou destruindo toda a construção do direito do trabalho e da imperatividade da Lei Federal do Trabalho. Porque o que fez o juiz do trabalho diferente do juiz de direito foi uma lei que dava a ele poder para restabelecer a desigualdade. E superar a desigualdade e chegar a uma igualdade. Agora... Vamos falar sobre isso. E eu tenho uma plateia que está ansiosa para perguntar. Daqui a pouco a gente volta. Olá, ministro. Meu nome é Natália. Eu queria saber o que o senhor acha das formas extrajudiciais de solução de conflitos. Colega Natália, formas extrajudiciais de solução de conflito. Eu tenho muita preocupação. Se nós remontarmos a ideia privatística da construção do direito do trabalho, da legislação trabalhista, esse período que vem da Inglaterra para o Brasil, nós tínhamos comissões de arbitragem e conciliação. Elas eram toleradas, depois elas foram implantadas legislativamente e depois nós saímos desse período administrativo e passamos à esfera jurisdicional, fruto de uma luta longa e de decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que chancelaram as decisões da Justiça do Trabalho, dando a ela uma conotação de órgão jurisdicional antes mesmo de estarmos na Constituição de 46. O que acontece? Quando eu falo arbitragem, eu tenho uma ideia seguinte, de substitutividade. O árbitro, ele se equivale ao juiz, se equipara ao juiz. De outro lado, essas decisões, por sua própria natureza, têm força de coisa julgada. Só que esse juiz aqui é escolhido entre as partes, mas é um juiz que tem uma visão privatística. Ele não tem uma formação profissional em relação ao direito do trabalho, a um direito especial, um ramo especial da justiça. Com isso, nós podemos retroagir para um outro espaço que torna desvaliosa a figura do juiz do trabalho e o equipara ao juiz de direito, com visões privatísticas do direito e não visões sociais do direito. E veja, quem escolherá o árbitro e como é que ele será feito? A Constituição foi sábia, porque no 114, parágrafo 1º, ela diz o seguinte, olha, vale para os dissídios coletivos. Para os dissídios coletivos, a arbitragem é fixada, é possibilitada. Agora, no dissídio individual, onde há um desequilíbrio, eu não preciso nem dizer do exemplo das comissões de conciliação prévia, que nós nunca conseguimos chegar e assistir a uma audiência de conciliação prévia. Eles nunca autorizaram que as escolas judiciais acompanhassem as audiências de conciliação. E olha que há comissões de conciliação muito sérias, mas nós temos uma dificuldade muito grande. Agora, a arbitragem individual, meu medo foi que há 5 anos atrás, nós tínhamos os tribunais arbitrais, inclusive com o brasão da República, que estavam jurisdicionando, inclusive em matéria trabalhista. E foi um grande confronto e nós dissemos que não poderia. E dentro dessa ideia, a gente percebe que soluções extrajudiciais acabam sendo utilizadas muitas vezes não para solucionar propriamente, mas para zerar passivo ou distorcer direitos trabalhistas. Não somente a arbitragem, mas mediação, conciliação, as 10 comissões de conciliação prévia. Só a arbitragem, acho que a gente vai ter mais uma pergunta. Só complementar a questão da mediação, que tem sido muito falada. Há hoje no CNJ um estudo a respeito da mediação, mas veja, a mediação ela pressupõe necessariamente a confidencialidade das informações, ela se aplica a relações continuadas e ela mais do que isso. Quem media não julga. Como é que nós faríamos isso? É um problema complicado. Eu acho que tem que ter cautela. Não tem fórmula mágica. Não é resolver o problema do conflito com soluções periféricas. Nós temos que resolver de outra forma. Ministro, meu nome é Leandro e a minha dúvida é a seguinte. Em momentos de crise econômica como o atual, é possível falar numa mudança de perfil ou de papel da Justiça do Trabalho? Leandro, em crise não se muda. Resposta bem curtinha, para atender agora a todos os interesses. Em crise não se faz mudança. É preciso fazer reflexão na crise, para saber como poderemos sair de uma forma em que não haja apenas a sobrecarga de um dos lados do conflito. É preciso que se tenha cautela, que se tenha uma tranquilidade para encontrarmos novos caminhos. Mas nós estamos vivendo uma quadra em que o país está parado por uma crise política, não por uma crise econômica propriamente dita. Então, parece que estaríamos artificiosamente nos valendo de um argumento para obter um resultado oportunisticamente. Não vejo que seja o melhor momento agora para sairmos com uma reforma trabalhista da forma como vem sendo questionada. Em crise não se muda, mas se acorda para a realidade.
Olá, ministro. Meu nome é Roberta. Eu gostaria de saber o que o novo sistema de precedentes influi no papel do TST. Roberta, a resposta vai ser bem objetiva. O TST vai mudar agora de função. Ele agora tem, por fim, dar unidade ao sistema jurídico trabalhista. Os tribunais regionais é que serão as cortes de uniformização das suas jurisprudências regionais. O tribunal vai atuar extraordinariamente como o órgão de unidade da legislação federal, mas a uniformização estará dentro dos tribunais. E com isso nós pretendemos fortalecer os tribunais regionais, criar estabilidade, segurança, unidade, coerência e integridade da legislação, para que não venhamos cogitar de soluções extrajudiciais, soluções mirabolantes para resolver o conflito trabalhista. Vamos deixar o conflito dentro dos órgãos jurisdicionais trabalhistas e eles, com a unidade, o tratamento igual de todos perante a lei trabalhista federal do trabalho, nós teremos um resultado muito produtivo, dando segurança a cada unidade federada e, finalmente, no âmbito do Tribunal Superior, se houver divergência entre os tribunais. E ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, com essa pergunta, nós temos o corte epistemológico da nossa entrevista, o fim da Justiça do Trabalho, a finalidade da Justiça do Trabalho. Talvez o TST esteja passando, talvez, por uma revisão da sua finalidade. Mas é preciso perceber que Vossa Excelência, como grande jurista e grande boxer, está pronto para a luta pela preservação do direito do trabalho, a luta pela manutenção da essência da Justiça do Trabalho. Mudar não para retroagir, mudar só e somente só para vislumbrar um futuro ainda melhor. E o senhor sabe que eu sou seu fã. Eu estou realizando um sonho. Estou realizando um sonho, entrevistando o senhor. O senhor é um cara. E nesse ponto me permita. Vou dar de presente aqui para o senhor e para a poderosa doutora Ana, o DVD da minha banda de jazz. Obrigado. E me permita o prazer de fazer um brinde. Obrigado, eu que agradeço. Fiquei muito honrado. A honra é toda nossa. E amigos, vamos encerrar hoje o nosso Papeando com Pamplona. Eu quero que você, se você gostou dessa gravação, procure a hashtag aí, Papeando com Pamplona, você vai ver imagens dessa gravação, de várias outras. Procure nas redes sociais outras entrevistas e vocês vão ter, daqui a pouco vai aparecer aqui em cima um link, você clica nesse link, você vai ver uma visão poética sobre essa ideia de nascer e, mais do que isso, acordar para a realidade e para perceber que a realidade é cada vez mais difícil, mas que é preciso enfrentá-la. E eu quero dizer que é preciso sempre encarar a vida com seriedade e arte, e o direito com poesia. Até a próxima.